Thank you, sisters, for that heart. Obrigada, irmãs, pelo canto do coração. Terei agora o privilégio de falar a vocês. Ao término do meu discurso, o coro nos brindará com um medley de 2 hinos. Avante ao mundo proclamai e Irmãs em Sião. Após o hino, a irmã Carol Stephens, primeira conselheira na Presidência Geral da Cidade de Socorro, falará a nós. A irmã Linda S. Reeves, segunda conselheira na Presidência Geral da Sociedade de Socorro, falará em seguida. Depois, o coro e a congregação cantarão de pé, Aonde mandares irei. Gostaria de começar contando uma história que toca o coração. Certa noite, um homem chamou suas 5 ovelhas para que viessem ao abrigo passar a noite. Sua família observava com grande interesse quando ele simplesmente chamou, venham, e imediatamente todas as 5 cabeças se ergueram e viraram em sua direção. 4 ovelhas foram correndo até ele. Com bondade e amor, ele gentilmente acariciou a cabeça de cada uma das 4. As ovelhas conheciam sua voz e o amavam, mas a 5ª não veio correndo. Era uma ovelha grande que há poucas semanas lhe havia sido dada por seu antigo proprietário, o qual relatou que ela era selvagem, rebelde e sempre conduzia as outras ovelhas para longe do rebanho. O novo proprietário aceitou e aprendeu a uma estaca em seu próprio campo por alguns dias para que aprendesse a ficar parada. Pacientemente, ele a ensinou a amá-lo e a amar as outras ovelhas, até que por fim ela foi deixada apenas com uma corda amarrada ao pescoço, porém não mais presa a uma estaca no chão. Naquela noite, enquanto a família observava, o homem se aproximou da ovelha que estava parada num campo e disse gentilmente, venha, você não está mais amarrada, está livre. Então, com amor, ele estendeu o braço, pôs a mão na cabeça dela e a conduziu de volta juntamente com as outras ovelhas para o abrigo. No espírito dessa história, oro para que o Espírito Santo nos ajude a aprender juntas nesta noite algo a respeito da realização de convênios. Fazer e guardar convênios significa a escolha de nos apegar ao Pai Celestial e a Jesus Cristo. Significa comprometer-nos a seguir o Salvador. Significa confiar neles e desejar demonstrar nossa gratidão pelo preço que ele pagou para nos libertar por meio da infinita dádiva da expiação. O elder Jeffrey R. Holland explicou que um convênio é um contrato espiritual muito sério, uma solene promessa a Deus, nosso Pai, de que viveremos, pensaremos e agiremos de certa maneira, a maneira de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Em troca, o Pai, o Filho e o Espírito Santo prometem-nos o pleno esplendor da vida eterna. Nesse contrato, o Senhor estabelece os termos e nós concordamos em cumpri-los. Fazer e cumprir nossos convênios é uma expressão de nosso compromisso de nos tornar mais semelhantes ao Salvador. O ideal é esforçar-nos para ter a atitude muito bem expressa em algumas linhas de um hino favorito. Aonde mandares irei, o que ordenares direi, tal como mandares serei. Por que fazer e guardar convênios? 1. O cumprimento de convênios fortalece, capacita e protege. Nefe viu em visão as bênçãos significativas que o Senhor concede aos que guardam convênios. E aconteceu que eu, Nefe, vi o poder do Cordeiro de Deus que descia sobre o povo do convênio do Senhor. E estavam armados com retidão e com o poder de Deus em grande glória. Recentemente, fiz uma nova amiga muito querida. Ela é uma jovem irmã que testificou que, depois de ter recebido sua investidura no templo, sentiu-se fortalecida com a capacidade de resistir à tentação com a qual vinha lutando anteriormente. Ao guardar nossos convênios, também recebemos coragem e força para nos ajudar a suportar os fardos uns dos outros. Uma irmã desolada tinha um filho que passava por difíceis desafios na mortalidade. Devido à sua fé em suas irmãs da Sociedade de Socorro, como cumpridoras de convênios, ela corajosamente as convidou a jejuar e orar pelo filho dela. Outra irmã expressou como desejaria ter solicitado orações semelhantes de suas irmãs. Anos antes, seu próprio filho passara por dificuldades. Como ela gostaria de ter convidado as irmãs a ajudar sua família a suportar aquele fardo. O Salvador disse, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Oh, irmãs,
Todas temos fardos para carregar e fardos para compartilhar. O convite de carregar o fardo umas das outras é um convite para guardarmos nossos convênios. O conselho dado por Lucy Mack-Smith às primeiras irmãs da Cidade de Socorro é mais relevante hoje do que nunca. Precisamos amar-nos mutuamente, cuidar umas das outras, consolar umas às outras e adquirir instrução, para que possamos todas viver no céu juntas. Isso é o que significa guardar convênios e ser uma professora visitante. O livro de Mórmon nos lembra que até o profeta Alma teve que suportar o fardo de ter um filho rebelde. Mas Alma teve a felicidade de ser abençoado com irmãos e irmãs no Evangelho que guardavam convênio, estavam profundamente convertidos ao Senhor e tinham aprendido o que significa suportar os fardos uns dos outros. Conhecemos bem o versículo em que Mosias fala da grande fé exercida nas orações de Alma em favor de seu filho. Mas o registro declara que o Senhor ouviu as orações de seu povo e também as orações de seu servo Alma. Sabemos que o Senhor sempre se regozija com a alma que se arrepende, mas desejamos, acima de tudo, que nossos filhos sigam o conselho do presidente Harry Biane de começar cedo e ser constante em fazer e guardar convênios. Há não muito tempo, uma pergunta pungente e sincera foi feita em um conselho de líderes do sacerdócio e auxiliares. Vocês realmente esperam que as crianças de 8 anos cumpram seus convênios? Ao aconselhar-nos entre nós, foi sugerido que um meio de preparar as crianças para fazer e guardar seus sagrados convênios batismais seria ajudá-las a aprender a fazer e cumprir uma simples promessa. Os pais fiéis têm direito de receber a melhor maneira de ensinar para atender às necessidades de seus filhos. Se eles buscarem seguir a revelação pessoal, aconselharem-se mutuamente, ministrarem aos filhos e lhes ensinarem os princípios simples do Evangelho, eles terão o poder de fortalecer e proteger sua família. Os outros membros da família também podem ajudar. Meu querido vovô nos ensinou a importância de cumprir promessas com uma simples canção que dizia algo assim: antes de fazer uma promessa, pense bem na importância dela. Depois, quando a fizer, grave-a em seu coração. Grave-a em seu coração. Aquela pequena canção foi ensinada com amor, convicção e poder, porque o vovô gravava suas próprias promessas em seu coração. Uma mãe sábia que conheço inclui intencionalmente seus filhos em seu empenho de guardar seus convênios. Ela suporta o fardo de vizinhas, amigas e membros da ala com alegria e consola aqueles que precisam de consolo. Não foi de surpreender quando sua jovem filha recentemente lhe foi pedir ajuda para saber como consolar uma amiguinha cujo pai havia falecido. Foi a perfeita ocasião para ensinar que o desejo e as ações dela, no sentido de consolar sua amiga, era um meio de guardar um convênio batismal. Como podemos esperar que nossos filhos façam e guardem os convênios do templo, se não esperarmos que eles guardem o primeiro convênio que fizeram, o seu convênio batismal? O elder Richard Scott comentou: uma das maiores bênçãos que podemos oferecer ao mundo é o poder de um lar centralizado em Cristo, no qual se ensina o Evangelho. Convênios são guardados e há muito amor. Quais são algumas das maneiras pelas quais podemos criar um lar assim para levar nossos filhos a fazer e guardar os convênios do templo? Podemos descobrir juntos o que significa ser dignos de uma recomendação para o templo. Podemos descobrir juntos como ouvir o Espírito Santo, como a investidura do templo é recebida por revelação. Precisamos aprender essa aptidão essencial. Podemos descobrir juntos como aprender por meio do uso de símbolos, começando pelos símbolos sagrados do batismo e do sacramento. Podemos descobrir juntos porque o corpo é sagrado, porque às vezes ele é chamado de templo e como o fato de nos vestir com recato se relaciona com a natureza sagrada das roupas do templo. Podemos descobrir o plano de felicidades nas Escrituras. Quanto mais familiarizadas estivermos com o plano do Pai Celestial e com a expiação que se encontram nas Escrituras, mais significativa será a adoração no templo. Podemos juntos aprender as histórias de nossos antepassados, pesquisar a história da família, indexar e realizar a obra vicária no templo para entes queridos falecidos. Podemos descobrir juntos o significado de termos como investidura, ordenança, selamento, sacerdócio, chaves e outras palavras relacionadas à adoração no templo. Podemos ensinar que vamos ao templo para fazer convênios com o Pai Celestial e que voltamos para casa para guardá-los. Vamos lembrar o conceito de bom, muito bom e excelente ao ensinar. É bom ensinar nossos filhos a respeito do templo. É muito bom prepará-los e esperar que façam e guardem convênios. É excelente mostrar a eles, pelo exemplo,
que nos apegamos com alegria a nossos próprios convênios batismais e do templo. Irmãs, será que nos damos conta de nosso papel essencial no trabalho de salvação, ao nutrir, ensinar e preparar nossos filhos para progredir ao longo do caminho do convênio? A capacidade de fazer isso vem à medida que honramos e guardamos nossos convênios. Número 2. O cumprimento de convênios é essencial para a verdadeira felicidade. O presidente Monson ensinou: devemos reverenciar os convênios sagrados e a fidelidade a eles é um requisito para a felicidade. Segundo Neff, lemos simplesmente: e aconteceu que vivemos felizes. Anteriormente, nesse mesmo capítulo, ficamos sabendo que Nefe e seu povo haviam acabado de construir um templo. Sem dúvidas, eles eram felizes cumpridores de convênios, e em alma lemos: mas eis que nunca houve uma época mais feliz para o povo de Nefe, desde os tempos de Nefe, do que os dias de Moroni. Por quê? Novamente aprendemos no versículo anterior que eles foram fiéis no cumprimento dos mandamentos do Senhor. Aqueles que guardam convênios guardam os mandamentos. Adoro esta escritura. E quando ouviram estas palavras, referindo-se às palavras que descreviam o convênio batismal, bateram palmas de alegria e exclamaram: esse é o desejo de nosso coração. Adoro o desejo do coração deles. Eles desejavam com alegria fazer e guardar seus convênios. Certo domingo, uma jovem irmã exclamou com alegria: vou tomar o sacramento hoje. Quando foi a última vez em que nos regozijamos por esse privilégio e como demonstramos isso? Fazemos isso nos lembrando sempre do Salvador e guardando sempre seus mandamentos, que incluem a santificação do dia do Senhor. Fazemos isso lembrando sempre de fazermos nossas orações pessoais e em família, estudando as Escrituras diariamente e realizando a noite familiar todas as semanas. E quando nos distraímos ou ficamos negligentes em relação a essas coisas importantes, arrependemo-nos e começamos de novo. O empenho de fazer e guardar com alegria nossos convênios dá validade à vida e às ordenanças sagradas e vitais da salvação que precisamos receber a fim de obtermos tudo o que o Pai possui. As ordenanças e os convênios são marcos espirituais mencionados pelo presidente Harry B. Eyring quando ele ensinou: os santos dos últimos dias são um povo que faz convênios. A partir do batismo e ao longo de todos os marcos espirituais da vida, fazemos promessas a Deus e Ele faz-nos outras. O Senhor sempre cumpre as promessas feitas por intermédio de seus servos autorizados. O teste decisivo de nossa vida é ver se fazemos convênios com Ele e os cumprimos. Número 3. O cumprimento de nossos convênios demonstra nosso amor pelo Salvador e pelo Pai Celestial. De todos os motivos pelos quais devemos ser mais diligentes em nosso cumprimento dos convênios, este é o mais motivador de todos: o amor. Um versículo do Velho Testamento me toca o coração ao pensar no princípio do amor. Quem de nós não fica emocionada com a história do amor de Jacó e Raquel quando lemos: assim, serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Irmãs, será que cumprimos nossos convênios com um amor assim tão profundo e dedicado? Porque o Salvador estava disposto a guardar seus convênios com o Pai e cumprir sua divina missão de expiar os pecados do mundo? Foi por causa de seu amor pelo Pai Celestial e de seu amor por nós. Porque o Pai estava disposto a permitir que seu Filho, unigênito e perfeito, sofresse dores indescritíveis para tomar sobre si os pecados, as tristezas, as doenças e as enfermidades do mundo e tudo o que é injusto nesta vida, encontramos a resposta nestas palavras: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Se reconhecermos plenamente o valor das muitas bênçãos que recebemos por meio da redenção feita por nós, nada há que o Senhor nos peça que não façamos com entusiasmo e boa vontade. De acordo com essa declaração do presidente Joseph Fielding Smith, o cumprimento de convênios é uma maneira de expressar nosso amor pela incompreensível e infinita expiação de nosso Salvador e Redentor e pelo perfeito amor de nosso Pai Celestial. O Elder Holland sugeriu de modo tocante: não sei exatamente como será nossa experiência no dia do juízo, mas ficarei muito surpreso se em algum ponto da conversa Deus não nos fizer exatamente a mesma pergunta que Cristo dirigiu a Pedro: você me amou? Nesta noite, convido cada uma de vocês a avaliar:
o quanto amamos o Senhor, usando como medida a alegria com a qual guardamos nossos convênios. O Salvador disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Todas precisamos imensamente de uma manifestação periódica do Salvador em nossa vida diária. Lembremos que mesmo aqueles que foram rebeldes no passado ou que atualmente enfrentam dificuldades, podem sentir o toque do bom pastor em sua cabeça e ouvir sua voz dizendo: venha, você não está mais amarrada, está livre. O Salvador que disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele pode dizer isso porque cumpriu seu convênio com o amor. A pergunta então é: faremos o mesmo? Prossigamos com fé, com o coração alegre e com grande desejo de ser cumpridoras de convênios. É assim que demonstramos nosso amor por nosso Pai Celestial e por nosso Salvador, dos quais testifico com grande amor, em nome de Jesus Cristo. Amém.